Bom dia, irmãos. Que Deus nos abençoe nesse tempo que vamos passar juntos aqui, né? Em 2012, eu acho que foi o início, um pouquinho, aí, não sei se foi, não lembro bem o mês, mas o pastor Roberto me procurou, dizendo que a igreja estava sem o pastor titular naquela época, estava no processo, né? Estaria no processo de sucessão, e ele me procurou dizendo que a comissão tinha colocado o meu nome, e ele gostaria de saber se eu estaria disposto a participar do processo de sucessão pastoral da igreja. Aí naquele tempo, depois de refletir, nós tivemos depois uma conversa, e eu disse para ele que entendia não ser a vontade de Deus naquele momento, para que eu estivesse deixando a minha igreja, a igreja onde eu pastoreio, e estar com os irmãos. O tempo passou, né? E no final do ano passado, fui procurado de novo pelos irmãos, e tive uma reunião aqui com a comissão de sucessão pastoral, na possibilidade de que eu assumisse interinamente. O pastor Sérgio da associação tinha conversado comigo, então vim aqui, conversei com os irmãos, e então conversamos algumas coisas, aquilo que eu poderia oferecer, com os irmãos também, e lógico que foi uma conversa com a comissão, que depois ia ser levado para a igreja, mas aí depois o pastor Roberto me procurou outra vez, né, que ele é o membro da comissão aí. Então ele disse que a comissão entendeu que naquele momento, até por uma questão de janeiro, viria férias, eu estaria de férias também, os irmãos tinham um pastor que também estaria ouvindo, então ele disse que não estava descartada a possibilidade de que que a gente estivesse ainda, né, trabalhando essa ideia do pastorado interino, mas naquele momento não era, né, o momento. E então eu saí de férias e tal, eu desisti dessa ideia de pastorado interino. Cheguei até a comentar, até porque eu tinha dito para a comissão que na quinta-feira, como eu dou aula no seminário, estava dando aula no seminário de 8h30 às 10h, então a gente poderia trocar o culto de oração, mudar o dia nesse período, de quarta para quinta, que eu poderia dar assistência às quartas-feiras, às quintas-feiras no culto de oração. E aí acontece que depois houve uma mudança lá no programa do seminário, e esse ano eu estou dando aula quinta-feira de 7 às 10, então eu não poderia mais cumprir aquilo que eu tinha dito. Então eu tinha desistido totalmente. Eu até falei para minha esposa, Simone, falei, mesmo que a comissão vier me procurar de novo, eu vou dizer que eu não posso mais ajudar os irmãos interinamente. E aí estava lá eu dando aula, na primeira aula desse ano no seminário, e a Simone chegou e disse, olha, o pastor Roberto e o irmão Eliseu estão ali, queriam conversar com você, né? E eles chegaram e disseram para mim, olha, aquilo que a gente tinha conversado lá, a igreja vai levar para a sessão já, né, já está marcado, vai ter assembleia, acho que o dia 23, me parece, foi dia 23 de fevereiro, alguma coisa assim. Eu não tive nem como, naquele momento ali, dizer, né, eu estava preparado para dizer, não é mais isso, eu não quero, mas eu não tive essa, fiquei, né, falei, tá bom, então, já que é assim, vamos lá, né. E aí, nós acertou, né, depois de me falar, a Jane me falou que foi votado, e na semana retrasada eu estive aqui conversando com a diretoria administrativa da igreja, e eu fiquei sabendo, eu não sabia, né, sabia que tinha um pastor que os irmãos iam ouvir, mas fiquei sabendo naquele dia ali que o pastor viria na semana, já naquela semana os irmãos estariam ouvindo um pastor com vista ao ministério. Eu cheguei até a questionar, mas se já vão, né, ouvir um pastor, de repente convidá-lo, talvez nem seria o momento de ter, né, um pastor interino. Mas os irmãos disseram, não, mas vamos deixar por enquanto. Então, irmãos, o que eu quero dizer é que diante de tudo isso, e aí eu chego aqui hoje ainda, vejo esse grupo de irmãos e pastores, e agora ainda sei até que o Eliseu também, nem sabia que ele tinha feito seminário, né? Ainda está faltando o pastor Roberto aqui. E eu fiquei até pensando, mas o que eu estou fazendo, né?
Mas eu sei que Deus tem um plano. Eu não sei quanto tempo vou ficar aqui com os irmãos, nesse tempo de pastorado interino, mas eu tenho certeza que Deus tem um propósito para tudo isso. Seja na vida da igreja, na minha vida, Deus tem um plano, né? As coisas não acontecem na vida dos cristãos, as coisas não acontecem por acaso. Deus conduz. Se Deus está conduzindo, então nós estamos aqui e eu vou estar com os irmãos até que Deus assim desejar, né? Eu sei que os irmãos estão no processo, sessão pastoral, e nós vamos estar trabalhando. Como o irmão Eliseu disse, eu estou à disposição dos irmãos. Eu disse que às sextas-feiras à noite, eu vou estar aqui para, se algum irmão quiser conversar comigo, mas independente da sexta-feira, qualquer outro dia, às vezes o irmão quer conversar com o pastor, gostaria de ter uma conversa, mas não pode naquele dia. Eu disse para os irmãos ontem na reunião até que nós tivemos, eu só vivo do ministério, sou pastor na Igreja Batista no Paraíso e também dou aula no seminário, então o meu tempo é todo no ministério. Então, dependendo do dia que o irmão quiser, nós temos como agendar, independente de sexta-feira, seja sexta, terça ou quarta, nós podemos conversar, podemos agendar, se os irmãos sentirem necessidade. Eu estou à disposição dos irmãos da igreja, naquilo que for preciso, tá bom? Quero dizer mais duas coisas só antes de ler a palavra de Deus. Em primeiro lugar, se eu trocar algumas vezes aqui, igreja de Aquidauana com igreja do Paraíso, os irmãos não levem isso em consideração, né? Porque estou muito acostumado com a igreja do Paraíso. E a outra é que eu não consigo guardar a fisionomia de pessoas com muita facilidade, muito rápido. Às vezes eu demoro um pouquinho. Então, se os irmãos me encontrarem na rua e às vezes, o pastor me viu, pode mexer comigo, pode falar comigo, porque às vezes eu estou vendo os irmãos aqui, mas às vezes, de repente, vou encontrar com os irmãos na rua aí, e não vou, às vezes, conhecê-lo imediatamente. Às vezes alguém vai dizer, o pastor é orgulhoso, tal, né? não falou comigo, nem cumprimentou, nem me olhou, né? Então, pode mexer comigo, pode falar alguma coisa, porque às vezes eu vou demorar um pouquinho aí a guardar a fisionomia dos irmãos, tá bom? Então fica essa palavra aí para os irmãos. Abram suas Bíblias em Efésios, capítulo 1. Hoje à noite nós estaremos aqui, eu estaria aqui novamente com os irmãos. A minha conversa com os irmãos é que eu estaria aos domingos pela manhã, todos os domingos eu estaria aqui pela manhã com os irmãos. Lógico que o dia que eu deixei bem claro, o dia que a diretoria, os irmãos tiverem outra pessoa, quiserem colocar, não tem nenhum problema, pode escalar, e eu também estou disposto a ajudar. E um domingo por mês à noite, e também uma quarta-feira à noite, e durante a semana, dependendo da necessidade dos irmãos. Isso até que os irmãos tenham aí, definam a questão do pastorado. Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. Eu sei que os irmãos, é possível que hoje a gente tem tantas Bíblias diferentes, né? Tem Bíblia na linguagem de hoje, tem várias traduções, e às vezes elas, eu sei que os irmãos aqui fizeram uma Bíblia por ocasião do aniversário aí da igreja, acho que 75 anos, né? Então talvez a tradução dos irmãos sejam mais iguais, mas eu vou ler, né? Eu vou fazer a leitura na Bíblia da linguagem de hoje. Por isso, se for um pouquinho diferente da dos irmãos, os irmãos me perdoem aí e tentem acompanhar na Bíblia dos irmãos aí. Mas na nova tradução da linguagem de hoje, Efésios capítulo 1, versos 22 e verso 22 e verso 23, diz exatamente assim na minha tradução: Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo, e deu a Cristo, a igreja, como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo, ela completa a Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Amém? Esse texto é maravilhoso. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu a Cristo, a igreja, como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual
completa todas as coisas em todos os lugares. Eu queria pensar com os irmãos, nesse momento que temos aqui, sobre a igreja como corpo de Cristo. Lógico que só aqui nesses primeiros capítulos de Efésios, Paulo vai colocar aqui, apresentar aqui, vários aspectos da igreja. Ele apresenta a igreja aqui sobre vários aspectos. E existem, coisas interessantes e bonitas mesmo, que Paulo fala e diz que a igreja é. Mas uma das coisas maravilhosas que Paulo coloca aqui, ele coloca a igreja como sendo o corpo de Cristo. Coisa maravilhosa, irmãos. Isso significa que nós estamos intimamente ligados a Cristo. E é muito importante que cada um de nós entenda, e que você e todos entendam, que igreja, eu sei que os irmãos sabem disso, mas eu gostaria mais uma vez de frisar, igreja não é exatamente o prédio, o templo físico. Igrejas são pessoas. Igrejas são pessoas. Nós, a Bíblia diz, somos o templo do Espírito de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Por isso, quando Paulo diz aqui que somos o corpo de Cristo, ele está falando da igreja como um todo, mas ele está falando também do indivíduo. Eu, você, nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E aí eu gostaria de colocar aqui rapidamente algumas características que eu entendo e que a gente tem do corpo, porque poderíamos falar várias coisas do nosso corpo, para entender isso melhor, o que significa essa ideia do corpo de Cristo. Mas eu gostaria de colocar algumas características do nosso corpo, para que possamos entender um pouquinho o que isso significa, e comparando isso com a igreja de Cristo. E aí eu vou ler alguns versículos, e todo corpo, ele experimenta crescimento. Aqui nós temos, estou vendo ali um bebê, né? Nós temos aqui pessoas menores. Aliás, não é um bebê, não, é um bonequinho, né? Rapidamente assim, eu olhei, parecia um bebê, né? Mas, não estou falando da menina não, estava falando do boneco mesmo, né? Achei que era um bebê ali. Mas temos, não tem um bebê aqui não, né? Mas uma figura de um bebê. Mas temos crianças. Mas a verdade é que nós nascemos, somos bebês, depois vamos crescendo um pouquinho, daqui a pouco, né, somos juniores, somos adolescentes, jovens, adultos. Há um processo de crescimento na vida do ser humano, na vida do corpo. A igreja de Jesus Cristo, ela é viva. E quando a palavra de Deus, quando a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, uma das características da igreja como corpo de Cristo é que ela tem essa necessidade, e automaticamente a igreja, ela nasceu para desenvolver, para crescer. Para crescer. Isso é bonito. Se nós olharmos um pouquinho da história, como é linda a história da igreja, irmãos. Se você estudar a história da igreja, nós vamos ver que João Batista, ele fez a transição da igreja, do judaísmo para o cristianismo. João Batista fez a transição de Israel para a igreja. E ele então aponta para Jesus que vem, e Jesus então chama os seus apóstolos, e aí então nós temos os 12 apóstolos de Jesus, e começa um grupinho pequeno, e aquele grupinho vai crescendo, sendo perseguido, mas vai se desenvolvendo, crescendo, e você
a gente vai perceber que vamos chegar mais ou menos aí por volta do ano 300, e aí, mesmo com toda a perseguição, o Império Romano vai perceber que não tinha como impedir o avanço e o crescimento da igreja. E hoje, a Igreja de Jesus Cristo é a maior organização que existe no mundo. Os cristãos representam hoje o maior número no mundo. Temos muitas religiões no mundo hoje, mas o cristianismo é a maior religião do mundo. A igreja, como corpo de Cristo, ela nasceu para experimentar crescimento em todos os aspectos. Efésios capítulo 4, versos 15 e 16, nós encontramos a palavra do Senhor dizendo: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Pedro, escrevendo a sua segunda epístola, no capítulo 3, verso 18, ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Paulo diz isto: a igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. A segunda característica do corpo, meus prezados irmãos, é que todo corpo, ele é dotado de capacidade de raciocínio. Todo corpo é dotado de capacidade de raciocinar. Nós temos uma mente, Deus nos deu, ao nos criar, a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, a Bíblia não está falando que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus no aspecto físico. Mas essa imagem e semelhança de Cristo, de Deus em nós, tem a ver com o aspecto mental, tem a ver com o aspecto espiritual, social. Assim como Deus pensa, raciocina, nós também fomos dotados de capacidade de raciocinar. Logo, nós temos emoções também. Nós temos emoções também. O ser humano, ele é razão e emoção. Mas como igreja de Jesus Cristo, além das nossas emoções, nós precisamos também saber usar a nossa razão, a nossa mente. Daí porque nós, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, precisamos tomar muito cuidado, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num tempo chamado tempo pós-moderno. E o tempo chamado pós-moderno, esse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo da supervalorização do sentimento. O que importa é o que você sente. Não se trabalha muito hoje a razão. E porque não se trabalha muito hoje a razão, nós encontramos pessoas fazendo coisas absurdas e seguindo coisas absurdas. Encontramos inclusive no meio evangélico coisas absurdas. Se você andar pelo Brasil afora aí, você vai encontrar igrejas, chamadas igrejas, que se dizem igrejas evangélicas, mas que fazem coisas absurdas, que fogem completamente do raciocínio, da compreensão humana. Porque são pessoas que estão sendo levadas e guiadas, inclusive por líderes, que não estão levando em consideração o fato de que nós precisamos também usar a nossa mente. Em Mateus capítulo 24, verso 23, Jesus nos advertiu, fomos advertidos por ele dizendo: então se alguém vos disser, olha, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito. Ele está falando sobre a precipitação em relação à questão da vinda de Jesus.
na vinda dele. Isso é muito sério. Quantos falsos cristos estão aparecendo por aí? Quantos falsos ensinamentos estão aparecendo por aí? Quantas pessoas deixando se levar por ideias falsas, e nós já sabemos e conhecemos histórias de pessoas e até mesmo de grupos que foram levados à morte, a suicídios, porque foram guiados, orientados por líderes loucos e pessoas que estavam ali e que não usavam a sua mente. Atos, capítulo 17, nós temos um texto interessante e um exemplo muito bonito dessa questão, porque em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, o verso 10 e 11, nós vamos encontrar ali a experiência de Bereia. E quando Lucas então narra o texto de Atos, capítulo 17, versos 10 e 11, ele diz: olhe, logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles chegando lá, eles foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado eles receberam a palavra. Mas diz o texto que eles faziam o quê? Eles examinavam a cada dia as Escrituras, para ver se estas coisas eram assim mesmo. E o texto vai completar dizendo que muitas pessoas se converteram e aceitaram Jesus, não apenas pela pregação simplesmente de Paulo, mas também porque examinavam as Escrituras para saber se aquelas coisas que Paulo estava falando conferiam com as Sagradas Escrituras. Como corpo de Cristo, irmãos, nós precisamos saber que Deus nos deu mente para raciocinar, para pensar. Por isso não é proibido questionar, não. Não é proibido questionar, não. Às vezes a gente pensa, e tem pessoas que acham que na igreja você deve aceitar tudo. Que não se questiona ninguém. Questionar é uma coisa, agredir é outra. Mas nós podemos questionar, podemos analisar e precisamos inclusive checar, ver se aquelas coisas que estão passando por isso, há uma responsabilidade da igreja pessoal. Às vezes deixa-se muito a responsabilidade para um líder, e é preciso que cada um de nós, porque a igreja somos nós, você é a igreja, e assim como lá em Bereia, nós também hoje precisamos conferir. Por isso você tem capacidade de entender, de estudar, inclusive de cooperar com a palavra de Deus e com as pessoas. A terceira característica de um corpo, o corpo, meus irmãos, todo o corpo, ele é caracterizado por equilíbrio. Por equilíbrio. Se a gente desequilibrar, cai. Quando Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo, nós voltamos ao texto de Efésios, um texto muito bonito, ele diz: a igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas, em todos os lugares. Significa que dentro da igreja precisa haver equilíbrio. Paulo, escrevendo também a Timóteo, no capítulo 4 da sua segunda epístola, da sua segunda carta, a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, Paulo alertou a Timóteo para um tempo futuro, que eu creio que é o tempo em que nós estamos vivendo hoje. Talvez até Timóteo, não sei se tenha vivido esse tempo, mas mais do que nunca, nós estamos vivendo esse tempo hoje. Na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, Paulo vai falar de tempos difíceis.
tempos difíceis, tempo em que as pessoas estarão dando mais valor a histórias, a fábulas. E aí eu volto a emoções. E aí Paulo diz: olha, mas você, Timóteo, depois de dizer, olha, você precisa pregar a palavra. Lá no verso 5 ele vai dizer: você precisa ser sóbrio em tudo. Equilíbrio tem a ver com sobriedade. Equilíbrio tem a ver com prudência. A igreja precisa ter sobriedade, prudência, e como igreja, aí eu falo igreja, pessoa, nós temos que ter prudência, você precisa ter prudência. Na hora de falar, de pensar, de agir, de fazer as coisas. O apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, como corpo de Cristo, a igreja precisa ser muito bem equilibrada. Estados Unidos era um país e foi colonizado pela Inglaterra, de onde vieram pessoas cristãs, batistas e algumas outras denominações. Eu estava lendo um livro que estava falando da situação nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos houve, em determinado momento da história, uma divisão entre os batistas. De um lado, e aí ficou a Convenção Batista do Norte, chamada uma convenção mais liberal, renovada, movimentos carismáticos, e a Convenção Batista do Sul, voltada mais para a Bíblia, escola bíblica, estudo profundo da igreja, das Escrituras. Olhando assim, as duas estavam corretas, mas ao mesmo tempo isso foi problema para os Estados Unidos, que perdeu com o passar dos anos a característica de um país realmente equilibrado, cristão. Isso refletiu na própria nação, no próprio povo, porque os dois grupos foram para um extremo. Um grupo ficou com a razão e o outro grupo ficou com a emoção. E aí eu estava lendo e o autor estava justamente falando da necessidade do equilíbrio, e de que hoje, segundo ele, estão surgindo, graças a Deus, algumas igrejas e várias igrejas que estão conseguindo trabalhar esse equilíbrio entre razão e emoção. E é isso que a igreja precisa, de equilíbrio. E não apenas entre razão e emoção, mas em todos os aspectos, irmãos. Nós precisamos de equilíbrio. Precisamos de equilíbrio em todas as áreas, em tudo que nós vamos fazer. Precisamos ter pessoas equilibradas, sóbrias. Às vezes é preciso ficar calado, às vezes é preciso falar. Então precisamos ver tudo isso. Para encerrar minha palavra, a igreja como corpo de Cristo. O corpo é importante. O corpo é importante. Quando Deus nos criou, Deus não nos criou apenas espírito. Mas a Bíblia diz que do pó da terra, Deus fez ali um corpo e soprou nele o fôlego da vida. O pecado veio, trouxe a condenação, com o pecado veio o sofrimento, veio a dor, e o corpo passou a sentir. Mas a Bíblia diz que Jesus veio a este mundo, veio para resgatar, ele mesmo disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o
o nosso corpo é tão importante para Deus, que a Bíblia diz que Jesus vai voltar, e na volta de Jesus, nós vamos receber um corpo transformado, corpo novo. E a Bíblia diz que haverá um novo céu e uma nova terra, e nós vamos habitar numa terra com um corpo transformado. Isso porque Deus criou o corpo, Ele valoriza também o corpo. Eu me lembro de um texto maravilhoso também da palavra de Deus, do livro de Atos, quando os judeus estavam ali reunidos, estava ali também a igreja, os discípulos de Jesus, o dia de Pentecostes, uma festa, e naquele dia Deus escolheu para que o Espírito Santo pudesse ser inaugurado, então, a sua vinda à terra, conforme o próprio Jesus tinha prometido: convém que eu vá, e eu indo, enviarei o Espírito Santo, promessa de Joel, lá do capítulo 2, e acontece então ali no dia de Pentecostes, o dia em que é inaugurada a presença, a vinda do Espírito Santo, para atuar na vida da igreja aqui na terra. E quando isso acontece, ali, era um dia de festa, judeus de todas as partes do mundo estavam ali, todas as partes do mundo estavam ali, e os apóstolos começaram a falar, e as pessoas que estavam ali, falavam línguas diferentes, de várias nacionalidades, e é interessante que os apóstolos começaram a falar, e eles entendiam nas suas próprias línguas, e as pessoas que estavam ali começaram a dizer o seguinte: olha, esses homens estão bêbados, estão loucos, isso é hora de estarem assim. E aí, irmãos, entra a importância de uma pessoa, um corpo que estava ali, corpo de Cristo, igreja, corpo físico. Pedro toma a palavra e ele vai dizer: irmãos, pessoal, esse povo não está bêbado não. E aí ele começa a falar, e ele pega então um fundamento histórico, ele começa lá pela promessa de Deus, e vem pelos profetas, e vem ensinando, ele vai chegar em Jesus Cristo, e vai dizer exatamente, e vai apresentar Jesus. E a palavra de Pedro foi tão importante, a vida de Pedro foi tão importante, naquele momento ali, para aquele momento, que o texto vai terminar dizendo, que muitas pessoas compreenderam, e entenderam, e foram batizadas. Isso demonstra a importância da minha vida, da sua vida, como corpo de Cristo, na sociedade em que nós estamos vivendo. Quantas vezes lá no seu trabalho, quantas vezes lá na sua casa, quantas vezes no ambiente em que você está, acontecem situações complicadas, difíceis, e aí, você está ali, e ali está o corpo de Cristo, e ali está alguém capacitado para influenciar, para dar de repente uma palavra. Isso acontece em todos os níveis, em casa, na igreja, no trabalho. Mateus capítulo 5, versos 13 e 14, nós vamos encontrar a palavra do Senhor dizendo: vós sois o sal da terra. E vai dizer mais: vós sois a luz do mundo. Como corpo de Cristo, como somos importantes. E somos tão importantes que Cristo entregou a sua vida por nós, derramando o seu sangue, permitindo ser crucificado numa cruz inocente, sem pecado, sem maldade. Mas Ele fez isto porque Ele sabia da nossa importância. Voltando ao texto que nós lemos, Efésios capítulo 1, versos 22 e 23, eu quero ler mais uma vez, porque o texto diz: Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo,
e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas. Como corpo de Cristo, nós precisamos experimentar crescimento. Como corpo de Cristo, precisamos usar a nossa mente, raciocínio. Precisamos de equilíbrio. Precisamos entender e apropriar da importância que nós temos para Deus e no processo de restauração do mundo em que nós vivemos. E para que isso aconteça, eu concluo dizendo que o corpo precisa de cuidado. O corpo precisa de cuidado. Precisa ser alimentado, tratado, amado. Por isso, como corpo de Cristo, e aí eu falo da igreja de um modo geral, mas eu falo de cada um especificamente, pessoalmente. Se você não se cuidar como corpo de Cristo, você não vai poder exercer a importância. Se você não se cuidar, se você não se alimentar, e aí eu falo da importância da leitura da Bíblia, da oração, da vida devocional, você não vai conseguir raciocinar, não vai conseguir ter equilíbrio. Porque se você não toma café, não janta, não almoça, nós vamos ficar fracos. Você fica fraco, o corpo fica fraco, fica desequilibrado, sofre. Então o corpo precisa de cuidado, precisa ser muito bem alimentado, precisa ser tratado muitas vezes, precisa ser amado. Por isso a Bíblia diz que devemos amar uns aos outros. E que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Você é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo, Deus nos deu Cristo. E nós completamos Cristo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós completamos Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Aonde você estiver, você é a igreja de Cristo. Quando eu estava no seminário, ouvi uma palavra lá no Rio de Janeiro, eu estava estudando, e eu ouvi uma palavra que me entristeceu muito, porque eu era primeiro ano, e lá no Seminário do Sul, eles tinham aquela ideia de que primeiro ano era burro. Primeiro ano é burro. E o irmão lá do terceiro ou quarto ano disse, não sei, ele disse, olha, eu gosto quando eu estou lá, eu tiro uma vez por semana e eu vou lá para Copacabana ou para Ipanema, não sei, vou para a praia, fico lá eu gosto, porque lá eu estou tranquilo, eu faço o que eu quero, não tem ninguém para me ver, não tem ninguém para ficar me julgando. E eu disse para ele, apesar dele não concordar, mas eu não concordo com você, porque a palavra de Deus diz que é em todos os lugares. A igreja não é igreja apenas no templo, mas é em todos os lugares. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.